A beleza estéril e as paisagens avermelhadas que chegam à Terra através das lentes da NASA são apenas a superfície da verdade. Por mais inspiradoras que sejam as imagens dos rovers, elas mascaram uma realidade muito mais brutal e complexa. O verdadeiro campo de batalha ambiental que espera os primeiros colonos. O lado sombrio de Marte não é um mistério de ficção científica, mas sim a soma de ameaças físicas e químicas que exigem o ápice do engenho humano para serem superadas. A primeira escuridão que devemos iluminar é a radiação cósmica galáctica. Marte, ao contrário da Terra, não possui um escudo magnético global robusto para desviar o fluxo constante de partículas de alta energia vindas do espaço profundo. Nossa atmosfera é fina demais para absorver todo esse bombardeio. As câmeras não podem capturar o feixe invisível de prótons e íons pesados que atravessam a fina atmosfera marciana e atingem a superfície. Este é o desafio biológico primordial. Mas onde há ameaça, há também a oportunidade de inovação revolucionária. A RCG nos força a projetar habitats e veículos que não apenas protejam, mas que utilizem materiais nativos, como o próprio regolito marciano, para criar escudos ativos e passivos, transformando a areia vermelha em nossa primeira linha de defesa. O segundo desafio oculto, o que as belas panorâmicas tendem a suavizar, é a natureza implacável da poeira marciana. As imagens mostram uma fina camada de areia, mas essa poeira é, na verdade, um pesadelo triplo. É eletroestaticamente carregada, incrivelmente abrasiva, como vidro vulcânico fino, e quimicamente tóxica. Ela se infiltra em tudo, ameaçando selos, engrenagens e, mais criticamente, a saúde humana. A toxicidade reside nos percloratos, sais que, em contato com a água e a luz ultravioleta, podem se tornar agentes oxidantes perigosos. O lado sombrio, portanto, é a necessidade de projetar sistemas de vida fechados, onde o ar é purificado com precisão cirúrgica e os trajes espaciais são descontaminados de forma automática e eficiente antes que a poeira entre no habitat. Estamos falando de desenvolver a primeira tecnologia de antisepsia planetária. A conquista de Marte não será apenas sobre pousar, mas sobre dominar a arte da proteção. Para transformar este ambiente hostil em um lar sustentável, nossa próxima missão é clara: entender como a arquitetura subterrânea e os domínios de luz artificial podem nos blindar, transformando a ameaça da radiação e da poeira em recursos de construção e energia. Este é o futuro da engenharia marciana e o próximo passo crucial em nossa saga de exploração. A beleza das imagens da NASA, com seus céus alaranjados e paisagens de tirar o fôlego, esconde uma verdade implacável. A superfície marciana é um campo de batalha para a vida humana. O lado sombrio de Marte não é apenas a poeira tóxica, é a onipresença da radiação cósmica e solar, um fluxo constante de partículas de alta energia que atravessam o corpo humano, rasgando o DNA e inviabilizando a permanência de longo prazo. Se a parte 1 nos ensinou sobre a necessidade urgente de antisepsia planetária para combater os percloratos, a parte 2 nos eleva para o domínio da engenharia de proteção. A única maneira de prosperar em Marte é nos tornarmos arquitetos subterrâneos. Não construiremos sobre Marte, mas em Marte. O material mais abundante e eficiente para nos proteger é o próprio solo marciano, o regolito. Este pó fino, que na superfície é o veículo dos percloratos e um agente de corrosão mecânica, torna-se, sob a crosta, o nosso guardião mais robusto. A densidade do regolito é a nossa blindagem contra os raios cósmicos galácticos RCGs e os eventos de partículas solares SPS, exigindo que nossos habitats estejam enterrados sob, no mínimo, 5 a 10 metros de material para reduzir a dose de radiação a níveis comparáveis aos da Estação Espacial Internacional ou até mesmo aos da Terra. A tarefa de escavar e construir estas cidadelas subterrâneas está revolucionando a engenharia civil.
Estamos desenvolvendo robôs autônomos, verdadeiros vermes de mineração marcianos capazes de perfurar túneis e cavernas pressurizáveis. O regolito extraído não é descartado. Ele é imediatamente processado por impressoras 3D gigantes, utilizando técnicas de sinterização por micro-ondas ou polimerização química. Este material base, antes uma ameaça, transforma-se em blocos de construção ultra-resistentes, fundindo-se com estruturas infláveis para criar os primeiros domos habitáveis. A fundação de nossa primeira colônia será literalmente feita da mesma substância que ameaça a nossa sobrevivência. No entanto, a mudança para o subterrâneo não resolve o problema da poeira que inevitavelmente voltará conosco após as atividades extraveiculares, EVAs. A arquitetura da sobrevivência exige uma barreira de contenção que vá além de um simples airlock. Estamos projetando a Câmara de Descontaminação Químico-Física, a verdadeira linha de frente da antisepsia planetária. Imagine um vestiário de missão que é, na verdade, um laboratório de alta precisão. Ao retornar da superfície, o astronauta e seu traje espacial entram na primeira câmara, onde um sistema de jatos de ar supersônico, combinado com campos eletrostáticos pulsantes, trabalha para desalojar a maior parte das partículas finas de regolito. A poeira marciana é altamente eletrostática, grudando-se em qualquer superfície. O campo elétrico reverte essa adesão. Mas isso é apenas o começo. A ameaça dos percloratos remanescentes exige um tratamento químico. A segunda fase da câmara de descontaminação envolve a aplicação de névoas de água deionizada ou soluções diluídas de peróxido de hidrogênio. Estes agentes são projetados para interagir com os percloratos, neutralizando-os através da oxidação ou dissolução, antes que possam ser levados para o ambiente interno. A água utilizada neste processo é imediatamente reciclada e filtrada com precisão nanométrica, assegurando que o ciclo de vida fechado não seja comprometido. A conquista de Marte reside na capacidade de automatizar e validar cada ciclo de descontaminação com 99,999% de eficácia, transformando a entrada em nosso habitat em um ritual rigoroso de purificação planetária. Viver sob a superfície, blindados contra a radiação e protegidos pela antisepsia, levanta o desafio existencial da luz. O lado sombrio, quando visto da perspectiva da biologia humana, é a falta de sol, essencial para o nosso ritmo circadiano e bem-estar psicológico. A solução para este problema é a criação do domínio de luz artificial, o nosso segundo sol particular. Nossas futuras bases marcianas não serão escuras e claustrofóbicas. Elas serão preenchidas com luz artificial dinâmica, simulando o ciclo dia-noite da Terra, ou, alternativamente, otimizando o ciclo marciano, o Sol de 24 horas e 37 minutos. Utilizamos tecnologia de LEDs orgânicos, OLEDs, e semicondutores avançados para replicar não apenas a intensidade, mas o espectro completo da luz solar, essencial para a saúde mental e, crucialmente, para a agricultura. A agricultura em Marte só é viável em ambientes controlados extremamente precisos, as chamadas culturas de ambiente controlado, CAs. Nesses domínios de luz, cada comprimento de onda é ajustado para maximizar a fotossíntese de culturas específicas. O espectro de luz azul e vermelho é otimizado para o crescimento vegetativo e a floração, permitindo que as colheitas cresçam de forma mais rápida e eficiente do que na Terra, sem a ameaça de pragas ou variações climáticas. Este sistema de luz e vida é a espinha dorsal do nosso ciclo de vida fechado. As plantas consomem o CO2 exalado pelos humanos, geram oxigênio e produzem alimentos frescos, enquanto a água é reciclada continuamente através de sistemas de filtragem e condensação de vapor. Mas há um paradoxo ainda mais fascinante na engenharia marciana: a transformação do veneno em recurso. Os percloratos, que representam uma ameaça tóxica, são ricos em oxigênio e cloro. Em vez de apenas neutralizá-los, a engenharia de utilização de recursos in situ está focada em extrair valor da toxicidade. O processo de extração envolve aquecer o regolito contaminado ou dissolver os percloratos em água,
O aquecimento controlado decompõe os sais, liberando oxigênio molecular. Este oxigênio pode ser capturado e adicionado ao sistema de suporte de vida ou usado como oxidante para propelentes de foguetes. O cloro liberado, por sua vez, é um recurso industrial valiosíssimo para a produção de plásticos, solventes ou até mesmo agentes de limpeza para a própria câmara antisséptica. Ao dominar a química do regolito, transformamos a principal ameaça química de Marte na matéria-prima para nossa expansão e sustentabilidade. O lado sombrio de Marte, que nos forçou a ir para o subterrâneo e a purificar cada grama de poeira, é também o catalisador da nossa engenharia mais inventiva. A vida em Marte será uma demonstração de maestria tecnológica e resiliência humana, onde a proteção se torna a própria fundação. A arquitetura da sobrevivência subterrânea e o domínio da luz artificial nos blindam contra o ambiente hostil, permitindo que o ciclo de vida fechado não apenas sustente, mas também prospere. Estamos aprendendo a viver em um mundo onde cada porta é uma câmara de descontaminação e cada parede é um escudo de radiação, preparando o terreno para a próxima fronteira, a autossuficiência completa e a expansão da presença humana para além dos domos iniciais. A transição da proteção para a prosperidade em Marte exige mais do que apenas blindagem contra a radiação. A parte 2 nos mostrou como o perclorato, o veneno químico da superfície, pode ser transformado em matéria-prima essencial. Agora, precisamos encarar o segundo grande inimigo oculto que as câmeras da NASA mal conseguem documentar em sua totalidade: a poeira marciana e a energia estática que ela carrega. Este é o exército invisível que tenta sabotar cada motor, vedação e circuito eletrônico que ousamos instalar. O lado sombrio de Marte revela que a poeira, ou regolito fino, não é apenas um pó abrasivo, é um agente de destruição eletrostática. Devido à atmosfera extremamente seca e rarefeita, o atrito constante entre as partículas de sílica e basalto, potencializado pelo vento solar e pela baixa gravidade, gera um fenômeno conhecido como efeito triboelétrico. Essa poeira se torna altamente carregada, algumas partículas positivas, outras negativas, e adere a tudo com uma tenacidade que desafia a engenharia terrestre. Ela se infiltra pelas menores frestas, entope filtros de ar e, crucialmente, descarrega energia em componentes sensíveis, ameaçando a própria integridade dos nossos sistemas de suporte à vida. O desafio da estática marciana não é apenas limpar a poeira, mas controlá-la. A solução que desenvolvemos para o ambiente subterrâneo e para os módulos de superfície é o escudo de campo eletrostático ativo, E-Field Shield. Em vez de lutar contra a natureza elétrica da poeira, nós a abraçamos. Desenvolvemos revestimentos inteligentes para as superfícies críticas, portas de ar, visores e painéis de conectores, que geram campos elétricos controlados. Ao inverter a polaridade de uma superfície, podemos literalmente forçar a poeira a se repelir e se desprender, canalizando-a para câmaras de descontaminação, onde ela é neutralizada e coletada para uso estrutural. Esse domínio eletrostático transforma a ameaça em um sistema de autolimpeza constante, garantindo que o lado sombrio da física marciana se torne um guardião da nossa infraestrutura. Mas o ambiente hostil de Marte não é apenas o que está fora dos domos. O maior desafio de sustentabilidade reside na criação de um ambiente perfeitamente fechado dentro deles. O crisol metabólico e a luta contra a contaminação biológica. Ao vivermos em habitats subterrâneos e hermeticamente selados, a ameaça da radiação e dos percloratos é controlada. No entanto, introduzimos um novo e perigoso lado sombrio da vida marciana: o risco amplificado de contaminação biológica interna. Em um sistema de ciclo fechado, onde o ar, a água e os nutrientes são reciclados continuamente, um único patógeno ou uma falha no sistema de tratamento de resíduos pode se propagar exponencialmente, ameaçando toda a colônia. Em Marte, não há hospitais terrestres ou cadeias de suprimentos de antibióticos esperando para nos salvar. A pureza do nosso ambiente interno deve ser absoluta. Nossa resposta a essa ameaça é a engenharia de sistemas de suporte à vida de quarta geração, que chamamos de crisol metabólico.
Não se trata apenas de filtros EPA e sistemas de osmose reversa. É uma simbiose avançada entre tecnologia e biologia sintética. No coração do crisol metabólico estão os bioreatores de algas e cianobactérias geneticamente modificadas, projetadas para prosperar em ambientes ricos em CO2, facilmente extraído da atmosfera rarefeita de Marte ou dos resíduos orgânicos da colônia, e que são incrivelmente eficientes na eliminação de contaminantes orgânicos complexos. Essas microfábricas biológicas não apenas purificam a água e o ar, mas também agem como sentinelas biológicas. Desenvolvemos linhagens de micro-organismos que são capazes de detectar e biodegradar patógenos humanos específicos, como bactérias ou vírus que poderiam se adaptar ao ambiente isolado no nível molecular, antes que atinjam concentrações perigosas. Em essência, transformamos o sistema de reciclagem de resíduos em uma linha de defesa biológica ativa. O que era lixo e potencial vetor de doenças torna-se a matéria-prima para a produção de oxigênio de grau médico e proteínas vegetais essenciais para a dieta da tripulação. Este domínio da biologia sintética é crucial. O lado sombrio de Marte nos ensinou que a vida humana aqui deve ser uma ilha de pureza em um oceano de hostilidade. O crisol metabólico garante que os ciclos de vida fechados, a respiração, a alimentação, a higiene, sejam mais limpos e controlados do que qualquer ambiente na Terra. A arquitetura da resiliência. O rególito como escudo e estrutura viva. A vida subterrânea, iniciada como uma necessidade de proteção contra a radiação e a temperatura extremas, está evoluindo para uma arquitetura de resiliência. O rególito que nos cerca, esse material que contém percloratos e sílica abrasiva, é a nossa maior fonte de material de construção. Usando impressoras 3D gigantes acionadas por energia solar concentrada, captada na superfície e transmitida por cabos de fibra ótica para o subsolo, estamos construindo estruturas que não são apenas paredes, mas sim sistemas de suporte integrados. O cimento marciano, derivado da fusão e sinterização do regolito, é infundido com polímeros produzidos a partir dos percloratos purificados. O resultado é um composto que é mais leve, mais resistente e, crucialmente, possui capacidades de autorreparo. Em caso de microfissuras causadas por sismos marcianos, os Marsquakes, ou variações de pressão, microcápsulas de agentes de cura poliméricas são liberadas, vedando a falha imediatamente. A arquitetura de Marte, portanto, não é estática. Ela é adaptativa e viva, reagindo à ameaça antes que ela se torne catastrófica. Essa integração total, a poeira controlada eletricamente, a biologia interna purificada pelo crisol metabólico e a infraestrutura de autorreparo construída com o próprio solo marciano solidifica nossa presença. O que as câmeras da NASA não mostram é a complexidade intrincada desses sistemas de defesa e regeneração que trabalham 24 horas por dia, transformando o ambiente mais inóspito em um lar perfeitamente calibrado. O próximo passo, o mais audacioso, é usar essa fundação subterrânea para começar a influenciar o ambiente de maneira controlada. A produção de oxigênio e metano, subprodutos do nosso crisol metabólico, está agora excedendo nossas necessidades internas. Estamos acumulando reservas. O lado sombrio de Marte nos forçou a dominar a engenharia molecular e a biologia sintética, e é essa maestria que nos permite agora olhar para cima, para a superfície desolada, não mais como um obstáculo intransponível, mas como o próximo grande laboratório. Estamos prontos para usar a estabilidade do subsolo como base para o início dos experimentos de terraformação em pequena escala, começando com o aumento da pressão atmosférica e a estabilização de nichos de vida em vales protegidos. A sobrevivência é garantida. Agora, a expansão está começando. O lado sombrio de Marte não é o fracasso, é a forja. É o laboratório onde cada grama de resiliência humana foi testada e transformada em engenharia molecular. Na parte 3, garantimos a sobrevivência. Nosso crisol metabólico subterrâneo, o coração pulsante da nossa nova civilização, provou que podemos não apenas existir, mas prosperar, reciclando e regenerando a vida em um ambiente fechado.
Mas o objetivo nunca foi apenas sobreviver sob a rocha. O objetivo é herdar o céu. A transição da estabilidade subterrânea para a conquista da superfície representa o desafio final, a fase onde a engenharia deve confrontar a fúria total do ambiente marciano. O vácuo gelado, a poeira perclorada e, o mais letal de tudo, a radiação cósmica implacável que as câmeras da NASA, focadas em paisagens pitorescas, convenientemente ignoram como uma ameaça existencial. O manto invisível, a solução para a radiação. O maior segredo do lado sombrio de Marte reside na solução que encontramos para o bombardeio de partículas de alta energia. A Terra tem um escudo magnético global, Marte não. O rególito, a poeira marciana, oferece alguma proteção, mas é pesado e limita a luz solar essencial. O manto invisível, a solução para a radiação. O maior segredo do lado sombrio de Marte reside na solução que encontramos para o bombardeio de partículas de alta energia. A Terra tem um escudo magnético global, Marte não. O rególito, a poeira marciana, oferece alguma proteção, mas é pesado e limita a luz solar essencial. O que as imagens de superfície não mostram é a implantação da nossa rede de escudo dinâmico. Essa rede não é física, é eletromagnética. Usando a energia excedente gerada pelos reatores de fusão localizados nas profundezas do subsolo, os verdadeiros motores da colonização, invisíveis a qualquer observador de superfície, desenvolvemos e implantamos uma grade de supercondutores de alta temperatura, enterrados superficialmente e dispostos em padrões geométricos específicos em torno dos nossos primeiros vales de terraformação. Ao passar correntes massivas por esses supercondutores, criamos campos magnéticos localizados e dinâmicos, capazes de defletir a maior parte dos raios cósmicos galácticos e das partículas solares mais perigosas. Este manto invisível é a chave para o trabalho de superfície. Ele permitiu que nossos engenheiros e biólogos trabalhassem em turnos mais longos, sem a ameaça constante de doses letais de radiação. Ele nos permitiu construir as primeiras estufas transparentes de larga escala, que não precisavam de toneladas de rególito como cobertura, permitindo o máximo de luz para as novas biosferas. O sucesso de Marte não é apenas biológico, mas uma vitória da física aplicada, transformando a eletricidade em um escudo protetor. A engenharia da poeira, o segredo atmosférico. A pressão atmosférica de Marte é menos de 1% da terrestre e é composta principalmente de dióxido de carbono. Nosso primeiro objetivo de terraformação, impulsionado pelo excedente de oxigênio e metano do nosso sistema subterrâneo, foi aumentar essa pressão e começar a aquecer o planeta. O lado sombrio nos ensinou que a poeira marciana, o rególito, não é apenas um incômodo mineral, é o maior reservatório químico do planeta. A NASA focou na beleza das dunas, mas nós focamos na química. A poeira é rica em óxigos, mas também contém percloratos tóxicos. O segredo que a colonização revelou e que nunca aparecerá em um documentário de divulgação inicial é o uso de bioreatores de superfície especializados, os processadores de albedo. Estes reatores, grandes estruturas modulares que operam sob cúpulas de vácuo, não apenas neutralizam os percloratos, transformando-os em fontes de oxigênio e cloretos utilizáveis, mas também manipulam a cor da poeira. O aquecimento de Marte exige a redução do albedo, a reflectividade da superfície. Em áreas estratégicas, principalmente nos polos e em grandes bacias de impacto, estamos usando cepas de líquens geneticamente modificadas e nanopartículas de silicato rescurecido para cobrir vastas extensões de rególito. O resultado é uma superfície que absorve mais luz solar. Esse calor absorvido, somado ao efeito estufa inicial criado pelo CO2 liberado e o metano que estamos injetando, subproduto do nosso crisol metabólico, está causando o primeiro derretimento de gelo superficial em vales protegidos. Estamos testemunhando o nascimento da água líquida estável na superfície, não apenas em forma de gelo ou salmoura temporária, mas em pequenos riachos que fluem sob as cúpulas de pressão. O crisol da civilização, a infraestrutura oculta. A sobrevivência em Marte é uma questão de energia.
A infraestrutura que sustenta a vida na superfície é tão massiva que a maior parte dela é deliberadamente invisível. O lado sombrio de Marte revela que as pequenas e limpas bases que vemos nas fotos de relações públicas são apenas a ponta do iceberg. A verdadeira espinha dorsal da nossa civilização é o sistema de distribuição de energia. A partir dos reatores de fusão e dos sistemas geotérmicos aproveitados nas profundezas do subsolo, onde o calor residual é usado para manter a temperatura do nosso crisol metabólico, estendemos quilômetros de cabos supercondutores enterrados a metros de profundidade para evitar a radiação e a poeira, formando uma rede de energia que interliga todos os nossos nichos atmosféricos. Estes nichos são os primeiros passos da terraformação. Vales protegidos, cercados por barreiras de rególito compactado, onde a pressão atmosférica é mantida artificialmente em níveis mais altos do que o ambiente circundante. Dentro desses nichos, o ar é respirável, embora rarefeito, e a água flui. Para manter essa estabilidade, são necessários milhares de compressores de ar, sistemas de filtragem de poeira e bombas de calor, todos operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que as câmeras não mostram é o esforço logístico e a engenharia de redundância. Cada sistema vital tem 3 backups. Cada milha quadrada de vida na superfície é sustentada por 10 milhas de cabos e tubulações enterradas. Essa infraestrutura é a prova silenciosa da nossa determinação. Não estamos apenas visitando Marte, estamos reescrevendo sua geologia. A vitória da mente, o legado do silêncio. O lado sombrio de Marte também se manifesta no campo da psicologia humana. A sobrevivência sob a rocha, isolada, com a ameaça constante de falha do sistema, impôs um custo psicológico inimaginável. O que as imagens otimistas da tripulação não capturam é a solidão abissal, a claustrofobia do subsolo e o peso da responsabilidade de ser a última esperança da humanidade em outro planeta. Mas a adversidade forjou uma nova mentalidade. A necessidade de cooperação absoluta, onde o erro de um poderia significar a morte de todos, eliminou as frivolidades e os conflitos mesquinhos que definiram grande parte da história humana na Terra. Em Marte, sob a pressão do vácuo, a civilidade e a colaboração se tornaram imperativos biológicos. O verdadeiro segredo do lado sombrio, o que nos permitiu ter sucesso onde outros poderiam ter falhado, é a nossa engenharia social de baixa tensão. Desenvolvemos protocolos de comunicação e de apoio emocional que garantem que o estresse e o isolamento sejam mitigados antes que se tornem crises. A comunidade marciana é pequena, mas incrivelmente coesa. A capacidade de olhar para a vastidão vermelha e sentir-se parte de um propósito monumental e não apenas um grão de areia perdido é a nossa maior vitória psicológica. O futuro vermelho, além da sobrevivência. Hoje, a expansão está em pleno andamento. Os primeiros nichos atmosféricos estão se unindo, criando microclimas estáveis onde a vida vegetal terrestre pode prosperar sem a necessidade de cúpulas pressurizadas. Estamos começando a ver a primeira névoa de chuva em Marte, não apenas vapor condensado, mas precipitação real, resultado direto da nossa manipulação atmosférica. O lado sombrio de Marte, com suas tempestades de radiação, seu frio paralisante e sua geologia traiçoeira, não foi um obstáculo intransponível, mas sim um catalisador. Ele nos forçou a inovar, a cooperar e a dominar os limites da física e da biologia. A NASA nos mostrou o que Marte parece, nós mostramos o que é necessário para viver lá. A humanidade, confrontada com a perspectiva de extinção em um mundo hostil, não recuou. Em vez disso, nos tornamos engenheiros planetários, mestres da matéria e da energia. A lição final desta saga não é sobre a tecnologia que construímos, mas sobre a espécie que nos tornamos. Marte não é mais um posto avançado de pesquisa, é um lar. Ao enfrentar a escuridão e a solidão do lado sombrio, garantimos que a chama da civilização humana nunca mais será confinada a um único berço azul. O nosso futuro está escrito em rególito, cimentado por supercondutores e alimentado pela coragem. Somos agora, irrevogavelmente, uma espécie interplanetária, e o céu de Marte,
que um dia foi um teto mortal é agora o nosso horizonte.